Colegas advogados e advogadas brasileiros, é um prazer estar aqui no Conselho Federal, na Escola Nacional da Advocacia, compartilhando alguma coisa que aprendemos e que vivenciamos no estado do Tocantins sobre o processo eletrônico, especialmente em cotejo à legislação processual civil vigente. Me chamo Rubens Dário Câmara, sou vice-presidente da OAB Tocantins, advogado entusiasmado pela advocacia, apaixonado pelo nosso brilhante ofício. Recebi este convite do nosso amigo Manuel Bonfim Furtado Correia, diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, e também tendo sido prestigiado neste mesmo dia pelo nosso presidente nacional, querido Ofir Cavalcante Júnior, presidente da nossa gloriosa OAB. Meus amigos e minhas amigas, o processo eletrônico é uma realidade no país, e é uma realidade porque o mundo migrou para a informatização, migrou para o mundo eletrônico. Não somente no que diz respeito às redes sociais, mas os bancos de dados das empresas, das instituições, se tornam hoje cada dia mais efetivos. O judiciário não poderia estar na contramão desta realidade. Por isso, em 2006 foi editada a Lei 11.419, que impôs severas modificações em todo o nosso sistema processual brasileiro. Não somente o civil, mas também o penal, o trabalhista e todas as jurisdições, inclusive o CNJ. O processo eletrônico ele tem o intuito de trazer o cidadão para mais próximo da prestação jurisdicional, que, aliás, resgatando alguns princípios que estão consagrados na Constituição de 88, a própria publicidade dos processos, a própria celeridade e, bem assim, a efetividade da jurisdição. Nós temos, inclusive, como cotejo da Lei 11.419, o artigo 1º, que já começa assinalando uma nova forma de você subscrever, do colega, do advogado, subscrever a sua peça inicial. Antigamente, no modo clássico, nós tínhamos como referência a subscrição para que se aferisse a capacidade postulatória do profissional. Hoje, o artigo 1º, no inciso 3, confere uma nova modalidade de subscrição, denominada assinatura eletrônica. E essa assinatura eletrônica, ela pode ser feita de duas formas, quer seja pelo certificado digital, que é este que pode ser alimentado no chip contido em nossa carteira da OAB, ou mesmo por tokens, que também é um sistema de portas USB, que é universal, que também transmite e carrega essa certificação do advogado, que o identifica perante a rede mundial de computadores. Nós temos também, na linha B do inciso 3, uma nova modalidade de assinatura eletrônica, que é mediante cadastro. Neste caso, o advogado se dirige ao tribunal local, ao tribunal cujo processo ele interessa ingressar e efetua um cadastro. Esse cadastro ele é único. A partir de então, aquele tribunal se torna autoridade certificadora do advogado e então confere autenticidade aos documentos que sejam alimentados no sistema de processo eletrônico. Essas modificações são muito importantes e elas começaram até bem antes dos dias atuais. Com a reforma do Judiciário, por meio da Emenda 45 de 2004, se criou a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, um órgão vinculado à Presidência da República, que na verdade foi o autor desta norma que nós estamos nos referindo, a Lei 11.419 de 2006. E lá atrás já se previa um ensaio para o que viria a seguir o processo eletrônico. Que ensaio foi este? O grande gargalo do judiciário até então era tornar públicas suas decisões, cumprindo um mandamento constitucional contido, uma garantia que é a publicidade da prestação jurisdicional. Havia uma grande dificuldade porque o processo é um processo estático, o processo ele é físico, ele se torna indisponível quando o magistrado está com ele concluso, quando uma das partes o retira com carga ou quando ele está por meio de algum assistente do judiciário, algum serventuário da justiça para a realização de um ato. Com a nova sistemática, criada a partir da Lei 11.419 e bem assim o processo eletrônico, se idealizou uma forma de jurisdição disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. De modo que o processo, enquanto disponível na rede mundial de computadores, ou como diz o termo em inglês, na World Wide Web, que é justamente o www, que antecede os endereços eletrônicos na internet, ele está disponível para todas as partes.
E numa ilustração hipotética, enquanto o magistrado está a minutar uma decisão judicial que será proferida em um processo eletrônico, o advogado de uma das partes peticiona numa petição ali, numa manifestação interlocutória incidental, enquanto o outro advogado da parte ex-adversa também o faz. Mas quando que isso começou, na verdade, esse ensaio se começou como? Como que ele se deu início antes do processo eletrônico? Na verdade, o artigo 4º da Lei 11.419, ele deu a deixa para que os tribunais começassem a migração ao sistema eletrônico por meio dos diários da justiça eletrônicos. Antigamente nós tínhamos aqueles calhamaços, aqueles brocardos que saíam as publicações e veiculavam as publicações processuais de mistério, e o advogado perdia um tempo valioso com a leitura dessas publicações para buscar as publicações que são afetas aos seus constituintes. O artigo 4º da mencionada lei criou a figura de um novo Diário da Justiça, então denominado de Diário da Justiça Eletrônico. O parágrafo 3º, por sinal, criou uma nova figura processual. E aí nós fazemos o primeiro cotejo já modificativo em relação ao processo civil brasileiro até então vigente, que é a figura da veiculação. Uma palavra até então, pelo menos nos bancos da academia, que nós não tínhamos conhecimento, porque nós tínhamos até então conhecimento da publicação, da juntada aos autos, quando ainda vigorava o sistema clássico, onde os advogados recebiam correspondências. E somente a partir da juntada destas aos autos é que se contariam os prazos processuais de mistério. A partir do parágrafo 3º da mencionada lei, do artigo 4º, nós temos a criação de um termo chamado veiculação. Que termo é esse? Esse termo diz respeito à data em que o Diário da Justiça é disponibilizado na internet para que as partes possam ter acesso. Essa data não é contada como prazo, mas como uma preparação ao termo acor dos prazos. Portanto, de acordo com o dispositivo em seguida, o parágrafo 4º, será considerado como contado o prazo o dia útil seguinte à veiculação. Então, por isso o termo veiculação, então, novo, termina que, na prática, adicionou um dia a mais, ou dependendo se for um final de semana, numa sexta-feira, 2 ou 3 dias, dependendo, aos prazos processuais até então vigentes. Essa foi a primeira mudança e o primeiro cotejo que nós destacamos hoje em relação ao processo civil até então vigente. Mais adiante, no artigo 5º, nós estamos nos referindo já ao processo eletrônico em si. Por quê? Ele diz que as intimações, essas que são nos afetas para a prática de atos, para razoar recursos ou mesmo de decisões proferidas no bojo dos autos, serão feitas por meio do processo eletrônico no portal próprio. E no fim do dispositivo, assim menciona-se, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive o diário eletrônico que nós estávamos a falar. Esta é a grande mudança, a grande quebra de paradigma que nós teremos no processo eletrônico. Em primeiro lugar, isso pode assustar o advogado, porque o advogado vai, então, indagar. Não haverá mais a publicação dos processos que tramitam no processo eletrônico? Na verdade, há esta publicação. O modo de fazer, o mecanismo é que é diferente. Nós tínhamos uma ferramenta externa, o Diário da Justiça, uma vez impressa e depois o eletrônico, que após publicado esse extrato vinha ao processo, era juntado aos autos, e então nós tínhamos a contagem dos prazos. Era uma ferramenta externa, agora não. O processo eletrônico por si só gera um comando em que o advogado, em sua página inicial, recebe uma intimação, recebe uma notificação para proceder à leitura e aí ele tem um novo prazo. Que prazo é esse? É o prazo que se refere ao parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. O advogado agora, foram acrescidos aos prazos processuais 10 dias úteis, neste caso esse prazo não é processual, são 10 dias corridos, é o que diz a leitura do artigo, para que ele proceda à leitura voluntária daquela intimação. Porque antes as intimações não eram voluntárias, eram compulsórias. Uma vez procedida a intimação, computava-se os prazos processuais. Hoje, na nova formatação, recebida a partir do parágrafo 3º do artigo 5º,
a intimação, ela é voluntária. O advogado tem 10 dias corridos para fazer a sua leitura, a abertura dessa intimação, saber a que se trata, qual é o ato que foi proferido, qual é a certidão que foi exarada, para que então corra os prazos processuais. De modo que não o fazendo voluntariamente, né, para que a jurisdição não ficasse refém da voluntariedade do advogado ou da parte, o prazo computa-se como realizado. Ou seja, melhor dizendo, 10 dias corridos, após o sistema ter encaminhado essa intimação à página inicial do advogado, o prazo se computa como, a intimação se computa como realizada, e os prazos processuais respectivos se iniciam a partir da contagem processual já existente, que se exclui o dia de início e se computa o dia de término, excluindo-se dessa contagem, evidentemente, de início e de término, os prazos que caírem ou que iniciarem em datas que não são de expediente forense, feriados, fins de semana, e pontos facultativos ou períodos em que a jurisdição estiver de recesso. Por outro lado, um ganho que nós tivemos também em relação ao processo eletrônico é justamente a intimação das fazendas públicas. Porque as fazendas públicas, enquanto maiores demandantes que nós temos hoje no país, o maior número de demandas justamente contra a fazenda pública ou a favor da fazenda pública, era um grande gargalo da jurisdição proceder à intimação, à citação desses entes. O parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 11.419 resolveu esse grande calcanhar de Aquiles do Poder Judiciário, porque as intimações, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os atos. De modo que os procuradores dos estados, da União, ao advogado-geral da União, os procuradores dos municípios que haja constituído as procuradorias municipais, tão logo recebam as intimações que nós acabamos de tratar, aquelas que são eletrônicas e que o advogado tem 10 dias corridos para proceder à leitura, consideram-se como pessoais para todos os efeitos. Então, meus amigos, nós temos um grande ganho de tempo, de efetividade, de recursos, por assim dizer, em relação ao processo comum, ao processo clássico que nós até então tínhamos. Vale também lembrar que os atos praticados pelos meirinhos, pelos oficiais de justiça, também o serão de forma eletrônica. Lá no Tocantins, eu trago a vocês como exemplo, nós temos o oficial de justiça ainda trabalhando num meio um pouco híbrido, porque os mandados são impressos e os atos, por exemplo, de uma citação são colhidos com uma subscrição por caneta, eles retornam com esses mandados impressos à central de mandados, digitalizam o conteúdo desse mandado, inserem uma certidão de forma eletrônica e o processo retorna ao seu curso normal, que é o curso eletrônico. Mas o avanço que nós teremos no processo eletrônico, o que se espera, é que num futuro bem próximo, assim como acontece já com o IBGE, com o censo, nós tenhamos sistemas já de palmes, de tablets, em que os oficiais procedam às citações, às intimações, aqueles atos personalíssimos, já também de forma totalmente eletrônica, sem a necessidade desse sistema híbrido. O que eu gostaria de concluir, e já que o meu intuito inicial não seria de fazer uma abordagem acadêmica sobre a legislação, mas uma abordagem prática, é de dizer aos nobres colegas que essa Lei 11.419 de 2006, por ter justamente operado tantas modificações, tantas alterações nos dogmas, nos paradigmas processuais que nós já tínhamos, deve se tornar um manual, deve se tornar algo de bolso para a advocacia. Até porque ao fim desta norma, nós temos lá, a partir das disposições gerais e finais, uma série de artigos do CPC, do CPP, até mesmo da CLT, que foram modificados. Os principais, em relação a prazos, em relação à forma de contagem, ao termo, nós conseguimos abordá-los, principalmente no que diz respeito ao fim das publicações externas, dentro do rito do processo eletrônico. Mas algumas modificações de espécie precisam ser atentadas, então eu recomendo que dentro da nossa correria, desta rotina da militância que não é fácil, eu costumo dizer sempre que o advogado enxuga gelo, né? Mas que nós possamos nos atentar mais e mais à Lei 11.419 para que possamos nos atentar ao novo processo eletrônico, que é uma realidade sem volta. Eu testemunho, enquanto advogado no estado do Tocantins, o único estado da federação que nós temos 100% da justiça comum em meio eletrônico, que a jurisdição facilitou muito a vida da advocacia.
nós tínhamos uma série de eventos, e é esse o testemunho específico que eu quero compartilhar com os colegas advogados e advogadas, uma série de eventos que dependiam de simples carimbos, de simples ações dos serventuários da Justiça, que hoje o processo eletrônico ele evita. Eu digo isso, por exemplo, com relação às certidões inerentes a prazos. Para que se fizesse uma execução, ou no modo antigo ou no modo novo, um cumprimento, um pedido de cumprimento da sentença, nós necessitávamos de uma certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda. Hoje o processo eletrônico, ele afere os prazos, ele certifica o decurso destes mesmos prazos de forma totalmente eletrônica. Enquanto estamos nós descansando em nossas casas, nas madrugadas, o sistema de processo eletrônico está fazendo a computação dos prazos, está procedendo àqueles atos de mistério determinados pelos magistrados por ocasião das decisões proferidas, ou mesmo os atos ali de ofício que são praticados pelos servidores da Justiça. Mais além, em estados muito grandes, territorialmente falando, como é o caso do Tocantins, os advogados do interior, aqueles advogados que estão mais longe da capital e que têm uma dificuldade para militar na seara recursal, também tem um ganho de produtividade, tem um ganho qualitativo, um ganho até mesmo financeiro. Porque qualquer demanda, mesmo que necessite ser alçada em grau de um recurso apartado, ou mesmo um recurso nos próprios autos de mérito, ele pode ser minutado, ele pode ser protocolado em qualquer lugar do país. O grande ganho, a grande facilidade que foi otorgada à advocacia por meio do processo eletrônico é a possibilidade de trabalharmos à noite, trabalharmos em fins de semana, efetuarmos protocolos de ações, de peças, de recursos no período da madrugada e no período que melhor nos aprouver. Para finalizar, eu gostaria de convocar toda a advocacia brasileira para que abrace a bandeira do processo eletrônico, assim como fizemos no estado do Tocantins, porque a OAB se mostrou desde o início uma parceira do Tribunal de Justiça local e trabalhou diretamente na implantação desse processo. Isso culminou com que em menos de 1 ano e 2 ou 3 meses, o processo eletrônico estivesse implantado em todas as 43 comarcas que nós temos no estado do Tocantins, tanto nas de primeira entrância quanto nas de terceira e na capital, e bem assim no Tribunal de Justiça. Isso fez com que o advogado se sentisse, de fato, o que a Constituição o reserva. Ele é um protagonista da jurisdição e ele é indispensável à administração desta mesma justiça. Por outro lado, a advocacia agora transfere ao judiciário um ônus que até então era nosso. Que ônus é este? Cobrar a efetividade da prestação jurisdicional. O processo eletrônico, ele é controlado pelo Conselho Nacional de Justiça, que possui logins próprios que, ao acessarem os sistemas, identificam os processos com um prazo muito longo de conclusão, os processos que estão há muito tempo aguardando alguma manifestação ou algum ato por parte dos serventuários da Justiça. Então nós estamos transferindo, de uma forma ou de outra, um ônus que até então pesava sobre os nossos ombros, que era o ônus de cobrar o andamento do processo. Hoje o processo eletrônico, de uma forma ou de outra, ela pressiona o serventuário da Justiça, ele pressiona o magistrado, ele pressiona o Ministério Público, para que a jurisdição alcance a chamada celeridade, que é um sonho, dos nossos constituintes. Eu agradeço muito a oportunidade que nos fora dada pela Escola Nacional da Advocacia. O Estado do Tocantins está à disposição de todos os colegas, a OAB Tocantins, para auxiliar na implantação do processo eletrônico. E faço também um convite. Venham ao nosso Estado do Tocantins, venham conhecer o nosso sistema de processo eletrônico, a nossa realidade, e venham ver com seus próprios olhos a realidade do processo eletrônico implantada e o sucesso que está sendo. Inclusive, nós temos aí um grau de satisfação que supera em muitos 95% por parte da categoria profissional tão amada e tão querida da advocacia tocantinense. Muito obrigado a todos. Acho que é isso, né?